Alors, les cours, à partir de maintenant, je vais les faire en português e em francês. Então, as aulas agora, quando eu gravar, eu vou fazer diretamente em francês e em português. Assim, facilita muito a minha vida. Comme ça va beaucoup faciliter ma vie. Parce que, il y a mes élèves en France et mes élèves au Brésil. Et je ne peux pas faire plein de cours, les mêmes cours, enregistrer à chaque fois le même cours en deux langues différentes. E eu não posso ficar gravando os vídeos, o mesmo curso, a mesma aula em línguas diferentes. Isso me ocupa muito tempo, ça m'occupe beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va commencer la séquence chorégraphique hip-hop. Hoje a gente vai começar a sequência coreográfica hip-hop. Et les vidéos, c'est à revoir et à retravailler les mouvements. Il ne faut pas être précis. Nesse vídeo, você pode voltar e rever e repetir até entender o movimento. Ok? Até daqui a pouco. Bonjour à tous, bon dia a todos. Aujourd'hui, nous allons commencer la séquence chorégraphique en hip-hop. Hoje a gente vai começar a sequência hip-hop, sequência coreográfica hip-hop, baseado mais nos movimentos de top rock. Nous allons se baser sur les mouvements des pas en top rock, en break. Et on y va. Vamos lá. Ok. Et 1, 2, 3, 4 temps. 1, 2, 3, 4 tempo. 1, 2, 3, 4 temps. 1, 2, 3, 4 temps. 1, 2, 3, 4 tempos. Les deux, os dois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 5. La suite. 6. Ok? 6. Transfert d'appui. Transferência de apoio. 6, 7, 8. 6, 7 et 8. Regardez bien mes orteils. Puxa lá. Vou me doar lá. Olhem bem lá pro meu pé. Lá. Nos meus dedos. Então, eu vou colocar ele desse jeito. Je veux le laisser de cette manière-là pour m'aider à remonter. En tournant. Eu vou deixar ele desse jeito, nessa posição, para me ajudar a levantar e a rodar. E direto aqui. Tout de suite là. Ok? On reprend à partir du 5. Vamos recomeçar a partir du 5. Et 5. 6, 7 et 8. 7, 8 et 1. Maintenant, je vais rester en équilibre sur ma jambe gauche. Il ne faut pas laisser la jambe gauche dure, tendue. Não. Não pode deixar a perna esquerda dura, extensa. Ok? Flexível.
recomeçar. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8 et 1, 1 et tempo, 2. On accélère, vamos acelerar um pouquinho. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Boum. Patch. Boum. Patch. Boum. E vai pleuvoir de chifre. A gente vai tirar os números e vai trabalhar no ritmo, nos tempos. Eu vou fazer os sons. Je vais faire les sons. 5, 6, 7, 8 et tum. Ta, tum. Ta, tum. Ta, tum. Ta, tum. Ta, 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 et boum. De novo, encore 5, 6, 7, 8 et boum. Pa, boum. Pa, boum. Pa, boum. Pa, boum. Pa, ta, 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 et boum. Encore, de novo, 5, 6, 7, 8 et tum, tum, ta, tchiqui, tum, tum, ta, tum, tum, ta, tchiqui, tum, tum, ta, tum, ta, tchiqui, tum, tum, ta, tum, 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 tchiqui, tum, ta. Bom. Encore 5, 6, 7, 8 et tum. Ta, tchiqui, tum, tum, ta. Tum. Ta, tchiqui, tum, tum, ta. Tum. Ta, ra, ta, ta, ra, ta et ta. Allez, on se prépare pour la suite. Vamos se preparar para a próxima. Allez, nous allons continuer dans la séquence 2. Nós vamos continuar na sequência 2. On avait arrêté ici. A gente parou aqui. Dès que j'arrive ici, je me place en latéral vers ma gauche. Ok? Desde que eu chegue aqui, eu vou me posicionar na minha esquerda. Alors, j'arrive par ici, então eu estou aqui e pum! Pá! De novo, encore. 5, 6, 7, 8 e pum! Direto, direto. Pá! Encore. 5, 6, 7, 8 e pum! Je suis sur place. Eu estou no mesmo lugar. Pá! Tudo vai se passer un petit peu vite. Tudo vai
caméra. Alors, je suis là, eu estou aqui, jambe gauche, votre jambe gauche, minha perna esquerda e a perna esquerda de vocês. Tum, vai avançar. On avance vers la caméra. Tum. 5, 6, 7, 8, tum. Voilà, on avance vers la caméra. Tum. 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 Il faut être hyper attentif parce que dans cette séquence 2, nous allons beaucoup changer de positionnement d'angle. Tem que ser muito, a gente vai ficar muito atento porque nessa frase 2, essa sequência 2, nós vamos mudar muito de posição, de ângulo, ok? Aqui, lá, 7, 8, pum, vai, pum, et on revient, a gente vai voltar, va, et encore plus, nous allons se mettre front, face à la caméra. E além do mais, a gente vai se colocar na frente da câmera. Pum! Ok? Je suis là, estou aqui, vou cruzar. Je croise, pum! Je reviens, pas, jambe droite, c'est le genou droit. Perna esquerda, o joelho direito vai subir na direção da câmera. C'est mon genou droit qui va monter en même temps que je me place devant la caméra. Boum. Ok? 5, 6, 7, 8, boum. Pas direct. Direct. Boum. Je veux faire un petit saut pour changer de jambe. Pas. Ok? Boum. Pas. Latéral, latéral et toum. Ta. Toum. Ta. Encore 5, 6, 7, 8 et boum. Pas. Toum. Ta. Bon, on va s'arrêter ici et on va réviser à partir de là. A gente vai parar lá e vai revisar a partir daqui. 5, 6, 7, 8, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. De novo, encore. 5, 6, 7, 8, pum, pá. Tá. C'est pas fini. A gente ainda não terminou. Aqui, olha, minha perna esquerda aqui. Aqui é a perna esquerda. C'est ma jambe droite. Je reviens, je veux croiser debout. Boum. Ok? C'est différent de faire ça et faire ça. Ok? D'abord, je vous propose ça. Ok? Et ensuite, ça. Primeiro, tem uma diferença entre fazer esse movimento aqui e esse aqui, tá? Eu proponho fazer esse primeiro e depois esse. Tum, tá? Porque ele vai me ajudar, c'est lui qui va m'aider à marquer le temps. Tum, tá? Là, j'ai bien fragmenté le temps, mais il ne va pas être aussi fragmenté. Eu acabei de fragmentar o tempo, mas ele não vai ser tão fragmentado assim, vai acontecer um pouco mais rápido. Vai ser tipo tum, tum, tum. Mais fluide. Il va être beaucoup plus fluide. On reprend à partir d'ici, doucement, lentement. À partir daqui, lento. 7, 8, pum. Pa, tum. Ta, tum. Ta, turum, tum. Turum, tum. 5, 6, 7,
jusque là, depuis le début. A gente vai fazer tudo desde a frase 1, emendando na frase 2. Depuis la phrase 1, 5, 6, 7, 8 et boum, pa, boum, pa, boum, pa, boum, pa, boum, pa, para, pa, ta, boum, ta, boum, ta, boum, ta, ta, ta. Et nous allons faire encore plus lent. On va couper encore les séquences. A gente vai fazer pouco mais lento e cortando as sequências. 5, 6, 7, 8 e pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Boum. Boum. Ta, ta. Pour monter, para subir, je pousse le sol avec mes pieds. E meu com o genou gauche. Para subir, eu empurro o chão. Ok? Eu empurro o chão com o meu pé direito e empurro o chão com o meu joelho esquerdo. Tum. Tum, tum. Et aqui, ici, il ne faut pas aller chercher loin. Sinon, ça va faire ça. Ok? Là, pum. Plus proche. Não busque longe, mais pertinho aqui. Tá. Sur place. Aqui fica no meu lugar. Aqui eu posso controlar bem o que vai vir depois. Ici, je peux tout contrôler. Tous les mouvements vont venir après. Toum, ta, toum, ta. Et arrête d'être feignant. Ce n'est pas ici. Ok? C'est là. Então, vamos parar de ser preguiçoso. O movimento não é aqui embaixo. O movimento é aqui em cima. No limite do quadril. Dans le limite du bassin. Vous avez remarqué que j'ai clap pour bien marquer le temps. Le temps de ce mouvement-là, il était en haut. Estão vendo que eu estou fazendo a palma aqui? Para marcar o tempo. Porque esse tempo é em cima. Não é embaixo. É. Por isso que eu posso fazer bounce aqui. Porque ele é em cima. Okay? C'est pour ça, quand on apprend à marquer le temps aussi en haut des mouvements, je peux faire du bounce. Avoir plus de swing et plus de balance, plus de funk. Alors, je suis là. Boum. Ta. 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 Et c'est vers ma droite. Ok? C'est na direção da minha direita. Alors, quand on n'est pas habitué, on galère um peu. Então, quando a gente não está muito acostumado, a gente sofre um pouquinho com esse tipo de movimento. Ele é deslizando e rodando. Ok? C'est la demi-pointe qui va vous aider. É a demi-ponta que vai... A semi-ponta, não esqueci como é que fala em português, que vai facilitar para rodar. Je ne vous conseille pas de laisser le pied droit là trop plat. O meu conselho é que o pé direito não fique muito chapado no chão. Ok? Demi-pointe, flex, plié. Et je contrôle la règle. Nous allons tout refaire depuis tout début. Vamos refazer tudo. 5, 6, 7, 8 e pum. Pá, pum, pá. Pum, pá, pum, pá.
Fa, parará, rá, 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 e, rá, tá, tu, tá, tu, tá, rum. Nous allons ajuster. A gente vai ajustar, equalizar ce mouvement-là. Esse movimento aqui. Ele não é em pé assim. C'est pas comme ça. Okay? On doit pencher un peu vers ma gauche. Ok? La gauche du corps. Então a gente tem que declinar um pouco na esquerda do professor aqui. Ok? C'est aqui. C'est ça. C'est simplement ça. C'est ni devant, não é nem na frente e nem diagonal atrás. Okay? Ce n'est pas là non plus. C'est à gauche, latéral. Et quando eu vou baixar minha perna direita, quand je veux mettre ma jambe droite devant, c'est une diagonale. Ce n'est pas devant. Ok? Diagonal. Então, quando eu for colocar minha perna direita no chão, não é na frente, é na diagonal. Ok? Tô aqui. Pum! Parce que quand je me mets dans la diagonale, je suis déjà en place pour être latéral. Ok? Quando eu coloco na diagonal, ó, já venho direitinho aqui, ó. Já estou mais alinhado na lateral. Ok? Tudo, depuis tout début. Tudo desde o início. 5, 6, 7, 8 e bum, pá, bum, pá, bum, pá, bum, pá, bum, pá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Je vais mettre un petit peu plus de rythme. C'est que je vais accélérer un petit peu plus le rythme. Eu vou colocar um pouco mais de ritmo e vou acelerar um pouquinho mais o tempo. Ok? Comme ça, vous allez avoir toute la nuance, la couleur des deux phrases. Ok? Assim vocês vão ter uma ideia da cor e da nuance das duas sequências. Ok? Et après, vous allez travailler ça à fond. Ok? Depois vocês vão trabalhar isso sem parar, até pegar o ritmo, o bom ritmo da sequência. Et isso é trabalho pessoal. Et pour trouver ce bon rythme, c'est un travail d'entraînement personnel. Ok? Allez, c'est parti, j'accélère un petit peu plus. 5, 6 e 7 e 8 e... Je vais refaire une deuxième fois. Vou fazer uma segunda vez. 5, 6, 7, 8 e... Pá, tá, 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 pá, 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 tchá, tá, 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 tá. Troisième fois, terceira vez. 5, 6, 7, 8 e...